Seja bem-vindo a mais um episódio do CPL Cast, o podcast feito para você, meu amigo empresário, minha amiga empresária, que deseja ir além no mundo dos negócios. Aqui nós trazemos histórias reais de pessoas que conseguiram, através de muito esforço, dedicação e usando as estratégias corretas, excelentes resultados no seu negócio. Cada vez que a gente vem aqui, a gente tem uma satisfação, né, de trazer pessoas queridas. E hoje conosco mais uma delas. Meu amigo Agnes aqui hoje, um pouquinho meio baleado, sofreu um acidente de rico, não sei se vocês estão sabendo, ele vai contar um pouquinho para vocês. Não é todo mundo que sofre um acidente desse não, viu? Mas com muita alegria de estar aqui trazendo mais um conteúdo fera para vocês. Esse já é o quê? O sétimo ou oitavo, Agnes? Rapaz, eu perdi a conta, mas parece-me que ainda é o primeiro, porque a sensação de estar perto de vocês ainda é a mesma. E tá melhorando, viu? Ó, das outras vezes, o pessoal que veio da última vez só era água. Dessa vez aqui já apareceu um negócio diferente. Já tá melhorando. É um patrocínio, Agnes? Rapaz, eu acho que a verba tá aumentando. Né? Tá aumentando. Apareceu alguma coisa. Mas vamos lá, pessoal. Eu sou Ramon Lima, para quem não me conhece. E é com essa alegria que a gente inicia aqui mais um episódio. E eu passo aqui a palavra, como sempre o Agnes diz. Passa a palavra aqui para o meu amigo Agnes apresentar o nosso querido convidado. Fala, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso CPL Cast. Esse ambiente que eu tanto já falei, que foi criado para você empreendedor, para você empreendedora, e conosco aqui, não diferente, não é, Ramon? Sempre convidados especiais. Empresários de vários segmentos. E aqui nós discutimos o dia a dia, as histórias desses empresários, as dificuldades, como eles conseguem alcançar as soluções, as estratégias e tudo aquilo que possa fornecer o conhecimento necessário para você empreendedor, para você empreendedora, poder trilhar o caminho do tão sonhado e merecido sucesso. Hoje, como o Ramon muito bem disse, é um dia muito especial. Primeiro porque está aqui meu compadre, que eu vou já revelar quem é a ferinha. E agora voltando, acho que mais de 15 dias aí debilitado por conta de um acidente de jet ski, né? Ainda bem que tem um acidente de rico, acidente de jet ski. Acidente de rico. Mas assim, por uma inconsciência de alguém que colocou uma corda lá no perímetro, eu sofri um acidente bastante grave, mas apesar da gravidade, estou aqui para contar a história. E até agradeço por isso ter acontecido comigo e da forma que aconteceu, porque tinham outras pessoas lá que talvez estivessem mais vulneráveis a ter uma gravidade maior nos ferimentos. Tranquilo? E agora, conosco aqui, ele, a lenda, a fera, o meu compadre. Primeiro vou dizer o nome completo da fera, viu? Pedro Paulo Vanderlei Couto Simões. Bicho, isso é nome de artista. É nome de artista. Decorou. Decorou. A gente tá só eu acho que nem ele lembra mais. Ele deve estar usando só Pedro e... Mas essa ferinha aí, Peu, que é meu compadre, genro de um grande irmão meu, Everaldo. Um abraço, Everaldo. Um abraço, Vinícius. É também cunhado de um grande irmão, Vinícius. É esposo da minha comadre Érica. Um grande abraço, um cheiro no coração. E também é filho de um grande amigo, irmão, Paulinho. Aquele abraço para você. E hoje está aqui conosco essa ferinha. Peu, seja muito bem-vindos. A palavra é sua. Muito obrigado aí pelo espaço, né? Pelo convite. Rapaz, ele estendeu um tapete vermelho aqui. Ele falou a família todinha. Meu amigo. E ele que trouxe, eu não queria dizer não. Ele que trouxe, ele me ligou e perguntou. Rapaz, mas o que foi que houve aí de ter uma isso tudo, dica né? para você que está aí empreendendo, que você está gravando seus episódios nos podcasts, é sempre chegar logo em seguida, após terminar o outro episódio de alguém que gravou. Porque aí há resquícios, tem encenações que podem ser utilizadas. Mas isso aí, Peu, fala um pouco aí seja da tua bem-vindo, história, cara. seja Bom muito demais ter bem-vindo. você aqui. Prazer grande estar aqui, né? Depois de várias feras sentarem aqui. A gente Exemplo recebeu um do meu amigo, sogro, gente boa aqui, meu viu? cunhado, pessoas A gente da tá melhor falando qualidade. Todo mundo que vem aqui fala do Everaldo, né? Mãe, como é lá? Eu disse, olha, você faz estilo Everaldo. Com 2 minutos ele não dava Tá nem solto, boa tarde, né? mas com 10 minutos ele tava se balançando na Rapaz, cadeira. eu Eu tô nesses 2 minutos ainda. Espero Tem daqui uma a pouco dar sugestão, solto. Daqui a pouco tá Tem uma sugestão aí do meu amigo, o grande empresário que tem um know-how gigantesco aí, que é o Cunha, do Avante Atacarejo.
que disse que quer vir aqui participar de um podcast, só que ele não quer fazer um podcast comum, como todos os outtos são feitos. Como é a ideia? Ele quer um debate entre ele e Everaldo. Ave Maria. Então, Aí não tem fim, não. Tem vocês que que... Era o que eu ia perderam dizer o agora. debate aí Não. das eleições passadas, vamos colocar A essas gente duas começa perguntas. na sexta à tarde e deixa ele até o domingo, né? Até Exatamente. umas 5 horas. Vocês vão falando, né? embora, os dois ficam aqui levando. Vai ser Mas, um episódio eterno. E a gente trouxe... Mas dois grandes empresários, né? Dois grandes exemplos. Ele e amigos. Vinícius também, Dois né? grandes nomes de Palmeiras dos Índios. Pra quem não conhece o Peu é nosso amigo, como o Agnes falou, e a gente fez o convite, Peu, para que você viesse aqui, justamente por conta do segmento muito específico e vem crescendo bastante o seu. Né? O Peu hoje está trabalhando com franquias, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Peu, mas para quem está nos acompanhando, né, a gente convidou o Peu para falar um pouquinho aqui sobre nosso granel, né, esse Peu, sistema de franquias que o Peu está trabalhando lá em Maceió, com 3 lojas já, contar um pouquinho da tua história para o pessoal conhecer, Sim. saber que você já trabalhou com franquias antes e agora você retornou, trabalhou no varejo, uma pegada bem diferente, mas eu queria, Peu, pra gente começar aqui, cara, que você me contasse um pouquinho da época que você trabalhou lá em Palmeira com a franquia do Açaí Concept, Você o consegue. pessoal te acompanhar e fala um pouquinho da tua história aí pra gente conseguir aqui interagir contigo. Na verdade, eu iniciei aí junto com o Everaldo nessa caminhada, um cara que me deu a oportunidade. E eu apresentei o negócio a ele, começamos junto a franquia do Açaí Concept. Durante bastante tempo tivemos bons resultados. Isso foi em que ano, Peu? Poxa, agora você me pegou, 2015, tem aqui 14. tem uns 8 E anos vocês atrás, foram um eu dos acredito, pioneiros, né? viu? Vocês abriram a primeira loja, acho que em Palmeira também, Foi, em Santana, nós abrimos, né? nossa ideia era abrir Palmeira dos Índios. E aí tinha uma pessoa negociando na época, foi a época que estourou, naquela Maceió. época- Na verdade eu queria Maceió. Aquele cara, eu acho que chama Rei das Franquias, já? Qual É, é o nome dele? o Miguel. Eu sigo ele no Instagram, É, aquele cara Miguel. é diferenciado, ele. Foi ele que Ele, criou, né? exatamente, ele foi Ele é de Maceió? idealizador. Ele é português. Português, eu não sabia não. A E brasileirada, aí, né? por ironia do destino, foi parar na Amazônia. Tem uma história de vida fantástica que vale a pena ouvir. Um cara sensacional. E conheci Miguel. Minha intenção era botar em Maceió, porque assim, tenho bastante relacionamento, mas aí já Tu é tava... de Maceió, Peu? Sou de Maceió. Tu é de Maceió, né? Não. E aí já tava esgotado, né? Bastante loja. Aí fiz, vamos botar em Palmeira. Conversei com o Everaldo, vamos, expliquei o negócio, ele se interessou. E aí tinha uma pessoa querendo já em negociação Palmeiras dos Índios. E aí o Everaldo falou, fala com ele sobre Santana, que eu tenho loja de Santana e acho que dá certo lá. E procuramos um ponto, liberou. Iniciamos as obras lá, com 15 dias de obra. Tava tudo. Aí ele me ligou, o cara de Palmeiras desistiu. E agora? Você tem interesse? Aí eu já tinha juntado o dinheiro todo, não dava nem pra abrir meia loja. O Everaldo me ajudando. Eu disse, E não, agora? conforme for rodando, você vai me pagando. Vai Eu disse, comprar os copos do açaí, pô, né? E agora, eu né? sabia que Palmeiras era muito melhor o mercado, Sim. cidade maior. Eita porra, agora eu queimei a largada. Aí disse, Everaldo, apareceu a oportunidade, ele me ligou aqui. Quanto era já para o pessoal ficar sabendo a média de investimento em uma franquia em 2016, 17? Na época, eu acho que era em torno de uns 120 mil. Pô, a já era um loja. valor expressivo já. Cifras Já era um consideráveis. valor Isso. expressivo já há 8 anos. Isso tem Mas taxa esses de franquia, tem... Compadre, até é interessante falar, porque sempre tem alguém aí que queira colocar alguma franquia e tudo, precisa saber se você precisa desembolsar todo esse valor de imediato, Não, se não, essas não. Você parcelas... paga a taxa de franquia, Certo? que aí a cada franquia tem um valor, depende do tamanho, da forma que eles trabalham. Acho que na época o Açaí Concept era em torno de 25 ou 30 mil. Porque também existem os modelos de negócio e os valores são diferentes. O Sim. quiosque é um valor, uma loja Certo. standard, que é uma loja menor, é um valor, uma loja master, essa minha loja aqui é loja master. Que a gente tem a parte de café, tem a parte de refeição. Já é um porte Então maior, essa é a com maior mais produto, loja, né? essa é a maior loja do Da- seguidor Da franquia, da né? franquia, empresa, da- então. Qual é a da- localização, Peu, para quem quiser Essa ir lá? loja aí fica na Gruta de Lourdes, ali próximo do Arthur Ramos. E esse modelo se aplica a outras franquias também, né? Sim, Nesse do Açaí Concept também. sim, tinha exatamente. essa Aí pegada, né? tem quiosque, e na época a gente colocou loja, acho que era 30 mil, esse valor a depender. Você pode negociar e pagar em 2, 3, 4 vezes, aí é uma negociação com a franquia e cada franquia tem sua forma de negociar. Miguel sempre foi um cara muito acessível, entendeu? Dava pra Dava se ajudar, o né? que Até mandar pudesse. um abraço aí para o Migel aí. Um abraço pro Miguel distribuidor e gigantesco o que do nosso pudesse país. ajudar, ele ajudava.
E aí tem a parte de marcenaria, que aí você pode comprar madeira em 10 vezes. Eles indicam um marceneiro ou uma Tem um empresa. projeto, né, já? O projeto que você paga pelo projeto, mas existe um setor de arquitetura dentro da franquia. E eles lhe dão assim, o livre-arbítrio de você escolher. Porém, eles querem aquele resultado. Eles falam, não, a gente indica que você faça aqui. Você pode fazer. Você pode executar em outro lugar, mas a Mas pegada é aí essa eu aqui, vou né, vir aqui, projeto. vou conferir. Se tiver tudo Se ok, tiver tudo beleza. ok. Senão, você vai ter que refazer. Na verdade, eles têm paleta de cores, já tem toda uma pegada, né? Tudo estruturado, né? Como é que funciona. E Tudo ajuda pronto. você. Só vai adaptar o seu local, né? Porque cada ponto é um ponto. Vamos Isso. dizer, 5 por 10. Aí tem uma. Se você vai abrir num shopping, se vai ser no exatamente. comércio, né? Mas assim, é o padrão. Existe o padrão da franquia. E aí iniciamos. Aí eu disse, Everaldo, apareceu a oportunidade de Palmeiras. Ele, vamos fazer. Aí ele fez, não, bora, eu tenho interesse. Palmeiras é minha cidade. Esse foi o seu primeiro negócio, compadre? Eu já tinha trabalhado com agência de turismo. E desde, assim, de novo, eu gostei de negociar. Vendi um carro de um amigo, um jogo de roda. Sempre abraço gostei aí pro nosso amigo Gilvan, viu, que é outro que gosta de vender carro. E até hoje, né? Assim, sempre que aparece a oportunidade, a gente tá tentando ganhar um dinheirinho a mais. De vez em quando faz umas apostas de bolacha creme crack, né? Exatamente. Aquela você me pegou, viu? Você vai me pagar aquela. Isso aí depois eu vou contar. Inclusive, eu ando com uma caixa de creme crack dentro do carro pra pegar. Ele me pegou, eu tenho que pegar alguém, entendeu? Vai contar essa história pra gente aí. Conta pra gente aí. Eita, sim, aí conversei com o Everaldo, não, eu quero. Eu já estava em Santana, achei que ele ia fazer o negócio só, até porque eu não tinha condição, né? E aí, não, bora fazer aí, vamos abrir o CNPJ. Aí ele já abriu no meu nome também, Já melhorou, né? Já melhorou, né? Mas não tô podendo ainda não, viu? Ele, não, a gente vai tem fazendo aqui, pra ser executada, vai botando no cartão, Vai o que fazendo der aí, eu né? dou, o que der você consegue dar, e depois a gente passa a régua, conforme for Vai rodando aí. for rodando, você vai pagando, e graças a Deus, durante vários anos, foram anos de bastante Vocês lucro. ficaram quantos anos? Eu paguei a loja Everaldo, fiquei devendo um valor, paguei assim, um tempo muito curto mesmo, porque realmente Deu certo, né? deu certo, a lucratividade era muito boa. E aí, acho que durante 3 ou 4 anos o negócio foi de vento em popa, mas na época só existia a gente, né? Era um produto Essa de época do açaí qualidade. foi demais. Acho que todo mundo deve lembrar dessa Era um época aí do produto açaí. de qualidade, Diferente, né? diferente. E aí depois de 3, 4 anos, aí na esquina tinha um cara com carrinho, a pizzaria começou a vender. E aí não tinha a qualidade que a gente tinha, mas tinha um preço Começou muito a concorrer menor. com outras pessoas. E aí todo canto começou a vender açaí, foi quando se tornou inviável, principalmente Sim. pra gente que estava trabalhando no interior. Isso aí foi em 2000 e o quê? A gente já tá em 2020, não pandemia. não vamos falar Vai lembrar exatamente de jeito nenhum, os anos, não. Se eu pesquisar aqui eu sei, mas Eu exatamente lembro, de compadre, cabeça. que junto com o açaí Colocamos contemporâneo, vocês colocaram também o Burger Mania, né? Hamburgueria. Que eu desenvolvi um molho especial para lá. verdade. Mas só consegui fazer o primeiro. Depois não consegui sabia mais mais acertar não, era? E agora? É, Eu sei que tá aí, mas Eu já pergunta tentei, não foi eu não, né? venho pedalando, sabe? Venho pedalando. Pra ver como é. Como tem vários ramos, Já né? testou um bocado de coisa já, né, Peu? Já testei um bocado de Veio a questão coisa. das lojas também, Muito né? aprendizado, entendeu? Errei bastante, mas trago esses erros como aprendizado. Aí depois você saiu do açaí e mexeu com o quê, Peu? E aí quando o açaí começou a Desandar. a gente teve um problema em Santana com ponto, a mulher pediu ponto, a gente levou para outro lugar, e o movimento já não era tão bom, e aí a gente mudou de ponto, aí caiu mesmo, e a gente resolveu fechar. E aí continuou com o Palmeiras, mas assim, devido a essa concorrência, né, que desleal não, o mercado é desse jeito, né? Mas a gente tinha sem sombra de dúvidas, a gente tinha um produto da maior qualidade. Mas aí, quando comparava essa questão de preço... Eu acho que até o que pessoal impressiona muito no comércio, de uma forma geral, em todos os segmentos, é justamente esse dinamismo do comércio. Que ninguém consegue ser rei se não estiver sempre inovando. Por mais que você esteja aqui, porque aquele cara está numa condição boa de destaque e tudo, mas se ele não acompanhar o dinamismo do mercado, logo vem alguém que colocou um negócio do nada, um estralo aqui, um insightzinho, colocou um negócio
Então, esse dinamismo ajuda muito também a outras pessoas que Outras querem pessoas, exatamente. empreender, até, sabe, Ramon? Tem ideias, né? Exato, ideias e ter esperança que o negócio deles que o pode dar tão negócio pode certo dar quanto certo daquela quanto- pessoa que exatamente. já é referência. Entendeu? É isso Miguel aí. tem uma história de vida que chegou a passar fome no Amazonas. E aí conheceu o açaí. E aí veio para Maceió, montou uma loja. Ele No foi quem auge, criou esse segmento todinho, cara. Tudo É ele que mesmo? criou. A primeira loja foi dele. Eles chegaram a ter mais de 300 lojas. Pô. Eu já vi realmente mesmo algumas informações dele. O próprio Instagram dele ele conta, É. né? Essa pegada Chegaram a aí. ter mais de 300 lojas. E nesse Massa. tempo aí que eu acho que eu lembro mais ou menos quando fechou aquela loja lá, acho que tu trabalhava lá no primeiro andar, né? Era. No meu Quando escritório era lá. fechou. É. Aí de lá você acabou se tornando sócio do Everaldo em outro negócio também, não foi? Foi, na verdade, a cabeça do empreendedor é assim, nunca para, né? E aí eu tava vendo o negócio já não tava tão bom e a gente precisava, eu principalmente precisava migrar para outra coisa. E aí 1000 coisas na cabeça, a gente vai E pensando, agora, né? vai O que é que eu faço? projetando, tinha botado o hambúrguer, enfim. E tinha planos maiores. E aí coincidiu de nessa época um grande amigo meu, Oscar. Inclusive vamos Abraço aí, encontrar Oscar. ele daqui a As pouco. duas ferinhas, o Oscar Pai e o Oscar Filho, né? 2 grandes amigos. E na época eles estavam diminuindo as lojas, estavam investindo numa indústria. E aí eu tinha conversado com eles sobre abrir uma loja do ramo que eles trabalhavam em Santana. E aí mostrei um ponto e tal, mas era projeto para longo prazo, né? Assim, Mas você novamente queimou a era, largada. investimento era alto. Eu disse, não, vou Vou começar dar uma aqui. segurada aqui, né? E aí ele olhou e certo dele me ligou, bicho, eu tô diminuindo as lojas aqui, tô investindo, vou querer ser mais fornecedor. Tu não tem interesse naquela loja de Palmeira, não? Eu disse, rapaz, tem, eu sou pau Era pra loja toda de quê? hora, tenho, né? Era loja de quê, Pedro? De cama, mesa e banho, utilidade. Tenho. Como eu tô é? aqui, Tô né? Me aqui, diga só como é aí que tem Como é que interesse. quem tá aqui sou eu, vamos pra cima. E aí marquei uma conversazinha com o Netinho, filho dele, né? Ele disse, não, a loja é assim e tal. Começou a explicar, né? Começou a Conhecer. explicar, e eu disse, porra, agora se der Agora certo eu eu vou dar um escapei. pulo, Escapei agora, né? sair de um negocinho pequeno para um negócio grande. Investimento de quanto? Investimento alto também. Eu disse, porra, agora eu não posso não, mas É a vamos, mesma vamos coisa. conversando, É a vamos mesma coisa conversando. de Santana. Ó, eu não tenho não dinheiro, mas vamos fazendo aí, que na frente a gente vê, né? O que é massa, Exatamente, né? sabe, por isso que eu sou tão entusiasta dos poderes da mente. Porque o empreendedor, ele acorda, vai dormir, e durante todo o dia, e também durante a noite também, sonhando muitas vezes, ele pensa em empreender, em novos negócios, em como ser bem sucedido. E tem esse pessoas giro, que tudo. pelo fato de olhar, não, porra, é um investimento muito grande, nem levam Nem à começa, frente, né? entendeu? Não, Já não tenho desiste condição logo não. de cara, né? E eu não, eu boto a cara mesmo. Mas é justamente e eu isso, o sei que empreendedor, por pensar tanto nisso, Sim. ele atrai outros investimentos. com Às vezes, certeza. logicamente, quando você tem uma experiência mais apurada, um senso mais apurado, você consegue aqui, como hoje a gente faz no escritório, muitas vezes, né? A gente vê aqui um processo, não, é melhor isso daqui não. A gente tem um senso de fazer as nossas escolhas de forma melhor, digamos, as menos arriscadas, ou aquela que vai nos trazer algo de melhor financeiramente, entendeu? Mas as oportunidades batem sempre em nossas portas, a gente precisa identificá-las, logicamente, principalmente as melhores oportunidades, mas justamente porque nós estamos constantemente pensando nisso. Então, se Pensando a gente e estiver pensando em procurando, né? problema, Eu os vou problemas dizer, meu virão amigo, olha, também, E né? estando no meio de pessoas que trabalham com Isso, isso. Você tá vendo essa Exatamente. história que ele tá contando aí? Toda segunda-feira no escritório, pode ir lá. Entre 9h30 e meio-dia a gente fica rico umas 10 vezes. Eu também, eu já tirei milhões de bolsas assim, botei e depois. Agora deu errado. Chega tirei. lá, Uma hora vai dar quando certo. um uma hora chega, vai dar assim, certo, meu uma hora vai amigo, dar certo. se prepare. Achei, né? Achei. Agora vai, agora vai. Mas uma hora Aquela, vem, né? tem uma história, não vou falar o que era não aqui, mas eu lembro que era eu, Agnes, Henrique e Mário. Rapaz, esse negócio era tão bom que a gente passou uma semana fazendo conta com o dinheiro que a gente ia ganhar. Ia ganhar, né? E até hoje a gente fica rindo, que no final não era tão bom não, sabe? Mas o que a gente fez de conta, meu amigo, com esse dinheiro Com não tá esse dinheiro, escrito né? não, viu? Mas todo dia é assim mesmo, a história do cara que Mas é empreende é verdade. assim mesmo, pô. Mas Fica o é tempo todo mesmo, pensando. os sonhos estão aí, né, para ser sonhados e só vai alcançar quem acredita. É, e o pior é que o diferencial tá em quem realmente faz, Porque né? Exatamente. é mais do que natural e nada é diferente disso, que nós somos os verdadeiros frutos
daquilo que a gente pensa. Tudo que a gente vive hoje, o cenário que a gente tem hoje na prática, em nossas vidas, de forma consciente ou inconsciente, a gente pensou. E normalmente, que é o que nos atrasa, sabe, Ramon? É de forma inconsciente. Porque o ser humano, ele está adaptado, ele está, digamos que, habituado a se concentrar, a pensar mais naquilo que lhe incomoda. E normalmente aquilo que nos incomoda são o quê? Quais são as nossas dores? Os problemas. Então você, ao invés de pensar, de focar, a solução, de energizar possíveis soluções, você se concentra no problema. Você cria mais problema, né? Ele entrega mais problema. Com certeza. E isso, naturalmente, a gente faz de forma inconsciente, a gente não consegue pensar nisso. Por mais que a gente, por isso que é muito interessante que a gente possa policiar os nossos pensamentos, porque é eles quem criam verdadeiramente, nós somos os verdadeiros arquitetos do nosso destino. E eu tenho uma situação que eu tenho, agora eu estou fazendo minha casa, e o Agnes sabe que eu tô... Minha casa, minha vida, né? Minha casa, minha vida. Eu só falo nisso agora, né? Que já tá com 6 meses que eu tô construindo. E mas foi com aquele dinheiro que vocês iam ganhar? Já tá o projeto era, né? O projeto era, mas ele tá construindo a casa pensando nisso ainda, né? Mas aí o cara me perguntou essa semana, e aí, Ramon, quanto foi que tu já gastou lá? Eu gastei um dinheiro considerável já, né? Mas ele disse, meu irmão, isso tudo. Não eu falei, fale quanto você gastou, não daqui a pouco dizer, vai não. ter que andar de segurança. Aí eu disse, rapaz, eu já gastei um dinheiro danado, mas foi bom dia, rapaz, foi, porque se eu não tivesse feito a casa, esse dinheiro não tava comigo. Não tava comigo, não. Não tava de jeito nenhum, meu irmão. E se você não beber, você bebe há quantos anos? Tem uma história dela há quantos anos? Se você não bebesse, você tinha uma Ferrari. Cadê a sua Ferrari? Cadê a sua que você não bebe, né? Mas, meu irmão, se eu não tivesse construindo, eu não tava com esse dinheiro. Muito mais do que isso. Se você não era nem porque você tivesse gastado, você não chegaria nem a tê-lo. Porque exatamente. Se você não tivesse o compromisso, se você não tivesse a ideia, exatamente. Você não teria motivo para lutar por nada. Para lutar por mais. E eu sempre pensei assim mesmo. Entendeu? E assim, rapaz, eu vou fazer uma dívida não, mas assim, uma responsabilidade grande, eu vou ter que correr, vai ter que dar certo, eu vou ter que fazer por onde. E acontece os problemas no meio, meu irmão. E esse problema faz a gente crescer. Não, aí deixa eu lhe contar a história, ainda tá boa. Arrocha aí. E aí, teve a oportunidade e tal, aí fui lá na loja, aí a gente deu uma olhada, ele falou, aqui tem em torno de tanto. Se você quiser, amanhã a loja é sua. Eu disse, vixe, meu Deus, eu tava pensando. Aí tinha conversado já com o Everaldo, né, que eu sempre peço conselho a ele e tal, paizão. Rapaz, calma, aí ele foi lá um dia de manhã, olhei aqui, velho, só entrou duas. Rapaz, não tem futuro não, não tem futuro não. Cuidado. Porque o Everaldo sempre muito comedido, né? Eu acho que com também certeza. A experiência também nos deixa, assim, um pouco mais cuidadoso. E eu numa outra fase, uma fase de querer crescer, né? De ver a oportunidade. Por isso que é muito e não assim, pensar tanto nas consequências. Será que não é melhor ter calma? Mas mesclar essas duas coisas é muito importante para o empreendedor. Hoje eu consigo ver de uma forma diferente, entendeu? Mas naquela época... é voraz, que arrisca e tudo, que a gente sabe que o mundo é daqueles que tentam desbravá-la a todo custo, entendeu? O empreendedor tem essa cabeça. Mas é sempre bom ter do lado alguém que também possa pensar um pouco mais racional, no mínimo, em diminuir as possíveis consequências de dano daquilo dali, entendeu? Então é muito bom mesclar essa situação. Não é isso? Se rapaz, se você quiser, a gente nem conta, eu acho que tem tanto aqui. E como é o pagamento? Ele disse, não, você quer fazer como? Eu disse, pô, bicho, eu vou dar aqui meu carro. Vou dar meu carro, vou dar tanto em dinheiro, o resto a gente parcela. Ele já fez a conta, fica a parcela de 15 mil por mês. Eu, puta, 15 mil? Ele falou, se preocupe não que dá. Disse, meu Deus do céu, vou assumir esse compromisso. Pensei. Besteira, 15 mil, rapaz, vamos botar mais, eu quero uma parcelinha de 10 que dá pra tirar. Rapaz, vá por mim, vai dar. Eu fechei. E o negócio que também foi feito, né, velho? Ei, fechei, viu? A loja é minha. Rapaz, tá doido. Rapaz, agora... A partir de hoje não, mas a partir de amanhã já é minha. E aí, assumi um compromisso, né? Passei o chequezinho de 15 mil. Passou uma semana. Nada. Não, uma semana, vendeu bem. Pandemia, meu amigo. Fecha tudo. E agora? Meu Deus do céu. E esse compromisso? Vender de porta fechada, né, velho? Na verdade, vender de porta fechada porque eu era ousado, né? Eu precisava, eu tinha que vender. Mas não podia nem vender, era fechado. Tá.
Hoje aí, pode falar que já prescreveu, né? já prescreveu. Já né? prescreveu. Meu advogado tá aqui, eu posso falar, qualquer coisa corta. Pode falar, né? Isso aí, velho. E aí, Começou foi, com a essa, primeira foi... semana foi uma semana que minha esposa disse, rapaz, ele vai entrar em depressão, que eu não saí dentro do quarto. Poxa, a preocupação da poxa. Preocupação, É porque também você saiu dessa loja, foi a 10 lojas, né, compadre? Isso, aí foi, deu certo, a gente começou a abrir, tava rolando muito dinheiro, né? O governo injetou muito dinheiro, então o comércio deu uma aquecida. Mesmo com a porta entreaberta, a gente tava vendendo Conseguiu vender. muito. O povo não tinha com o que gastar, né? Podia ir num restaurante, podia. Então o pessoal ia pro comércio gastar mesmo aquele dinheiro. E acho que foi a melhor época de venda, a gente Foi. vendia Muita com gente fome. ganhou muito dinheiro na pandemia mesmo. E aí o negócio tava dando certo, vendendo bem. Aí foi quando a Everaldo entrou comigo em Rio Largo. E aí depois de Rio Largo, apareceu uma oportunidade de 2 lojas em São Luís. E a gente entrou e foi indo. E cheguei a ter 10 lojas. Poxa, no mesmo segmento. Crescimos, sim. Acho que Em tinha um curto espaço de tempo. curto espaço de tempo. A primeira loja era 15 mil. Aí eu já entrei numa segunda, demos uma parte em dinheiro. E assumi mais 20. Tu comprou tudo dele? Não, algumas comprei dele, a maioria comprei dele, mas a gente Entendi. chegou a abrir também. Entendi. Já tinha um modelo de negócio, já tinha sabia, modelo né? de negócio. Ele, Achava ele que era, entendia. ele era o revendedor ou você comprava de outras pessoas também? Não, tinham outras pessoas. Tinha outros, Alguns não era produtos exclusivo da não, né? loja ele fabricava, Entendi. mas tinham diversos. A ideia dele também foi boa, né? Porque ele manteve as Sim, lojas sim. abertas e virou fornecedor da própria loja. Exatamente. Exato. É a ideia boa dele também. Continuou E- no mesmo ciclo, né? Já. Ele E como aí- fornecedor, Fornecendo boa, mais né? ainda. E aí, cada vez aparecia uma oportunidade, a gente bancava uma parte, 50% da loja, outro cheque pra frente. Chegou uma época de eu estar pagando 95 mil de parcela, mas Nossa. dando. Mas tava se pagando, Se tava indo pagando, bem, né? cada loja tirando a sua, a gente pagando. E aí depois vieram vários fatores que eu tomei como aprendizado, né? Que aí levaram a gente a fechar Mudar de uma, tirar a Nossa. mercadoria de um para outra, o poder de compra do brasileiro cada vez diminuindo, a gente trabalhava com público baixa renda, né? Então cada vez menos, cada mês que pode, depois de 3 ou 4 anos de negócio, as vendas caindo. Tu não pegou nem esse boom da internet aí, porque a internet agora com esse produto de 10 reais, 5 reais, tem muita gente que tá É, comprando, não vai nem em loja vai mais, nem em né? loja. Eu tenho, não sei se você conhece o Thiago. Thiago lá do Palmeiras que tem aquela loja de 10. Sim. Pronto, o Thiago também tem uma pegada dessa, mas ainda tem uma interferência dessas de Shopee, esses negócios E aí. essas lojas, as próprias lojas de 10 e 20 interferem muito. Essa Nossa. loja, é isso, porque Assim, aí o por cara... mais que a gente tivesse produtos, mas a nossa... E eu vou te dizer uma coisa, eu já tive nessa loja do meu amigo, né? Eu lembro quando ele começou. E tem alguns produtos lá que, mesmo muito baratos, eles são bons produtos. Sim, Às vezes a pessoa acha que porque é 10 reais que o não tem produto não. qualidade, é. E eu comprei uma camisa Thiago, Thiago, vou fazer essa confidência aqui. Né? Tem uns 3 anos, foi 10 conto, ainda tá lá. Eu usei ela hoje. Pô, imagina pra uma pessoa que é baixa Quanto renda. foi que você acha- pagou nessa camisa? 10 conto. Aí Acho que você, era 8. Você vai pros pagodes, dá uma desfilada lá em Não, São vou Paulo. pagode com ela, não, mas ela tá lá em casa. Essa ele usa em casa, ele usa na obra, um dia de é, obra. dia de obra. Tá certo. Mas eu falo isso porque, por exemplo, pra quem compra esses produtos, às vezes compra lá, sei lá, 100 reais e fica um tempão lá usando. Sim, com certeza. Não é só que descartar. Manda um abraço aí pro nosso amigo Thiago, né, velho? Tiago é parceiro. Tamo junto. E aí teve um crescimento assim desenfreado, Exponencial, né? foi desorganizado pra caramba, porque assim tava chegando a oportunidade e eu sabia no meu inconsciente que eu tinha que organizar aquilo, que eu precisava sistematizar, era tudo no papel, vender no papel, Você criou uma não bola tinha de neve, controle né, de nada. Você criou uma bola de neve. Comprava, botava a mercadoria lá dentro, ia vendendo, e aí não tava na loja, levantava a mão por vocês, pelo amor de Deus, E agora, que né? dê certo, que não me roube, se roubar, roube pouco. Se roubar, rouba pouco. E, Sem controle nenhum Sem do controle que entrava, do nenhum. que saía. e a partir do momento que eu vi que, não, agora eu tenho que ter o controle, aí as vendas já não eram as mesmas. Já. E aí fiz orçamento para muito caro, inviável, não tinha condição naquele momento, mas sempre acreditando que podia melhorar, pensamento positivo, vai melhorar, uma hora vai dar. E aí foi criando uma bola de neve, fui diminuindo as lojas, fui vendendo algumas, Ficando com as melhores, né? ficando com as melhores, e chegou um tempo que eu tava sem paz, né? Teve problema com funcionário? Pouco. Pouco, né? Pouco. Uma coisa que é bem pertinente aí, sabe, compadre? E nós conversávamos quando nós víamos aqui a Arapiraca, que nós íamos juntos no mesmo carro,
e que eu acho que é algo muito relevante, sabe, Ramon? Nós dizíamos que muitas vezes nós pedimos algo a Deus e sempre a gente não vai pedir algo pouco, Isso. né, bicho? Ó, não quero uma uva, E eu essas quero foram 2 minhas cachos. palavras. Pedi a Deus, mas não me preparei Exato. pela bênção. Ele me deu, Exato. mas eu não me Já pensou preparei. que não, Então, eu quero ser, deixa eu ver aqui, o dono da Apple, um cara desse daí, um Ricardo Elétrico, qualquer outro grande empresário que tenha 20, 30, 50 milhões de lojas. Mas você se prepara para isso? exatamente. Entendeu? Deus vai te dar, vai te honrar. Mas você está se preparando para isso? Essa eu acho que fica aí essa interrogação que Exatamente. eu acho que se encaixa perfeitamente, é muito oportuna para o que a gente está conversando agora, sabe? Que a gente às vezes pede muito por oportunidades, as oportunidades chegam e a mas gente não você está não está preparado. preparado. E se você já tem Que foi aquilo o que guardado em seu aconteceu. coração, que é aquilo que você quer, qual o custo de se preparar para isso? E por isso que eu não tenho medo de nada. Enfrentei uma barra grande, mas sempre pedi a Deus e Ele sempre me deu. E eu disse, não, agora eu vou me preparar. Agora eu preciso me preparar, né? E aí vendemos as lojas, aqui está um fornecedor, que eu estava sem paz, foi como eu disse. Todo mundo que me pede um conselho, só quando tira a sua paz, quando o negócio tira a sua paz, já não vale a pena. É. Eu tenho um exemplo de um amigo que entrou no negócio, e aí não deu certo, enfim. 3 meses de negócio não deu certo para ele não queria, disse que estava... Ó, esse capaz ligando. Disse que estava tirando a paz dele, que ele estava com crise do pânico, né? Enfim, eu disse, velho. Não, porque querem pagar. Meu irmão, se você der isso aí pra você, vai ser lucro. Você vai ganhar muito, né? Vai Se ganhar livrando. muito, Pior que exatamente. é mesmo, viu? E nem todo mundo consegue ver a hora de parar, não, viu, Peu? Às vezes Exatamente. a gente vê. É uma das coisas que eu não entendo. Como é que o cara às vezes fica 20 anos, 10 anos no mesmo negócio, o negócio não flui, não cresce, não sai do lugar. Sabe porque é a esperança, não, que vai melhorar. Às vezes eu me pegar, será que é só comigo? Mas conversava com os comerciantes da redondeza. Mas não é só esperança, tá não, ruim, meu tá compadre. ruim. Eu creio que seja também habitualidade e medo da mudança. Exatamente. Porque a mudança, por melhor que ela seja, você está em um caminho nebuloso, mas você encontra um caminho ali cheio de flores, mas só em você ter que mudar de um lugar para o outro, Você aquilo já lhe já causa lembra. temerança. Exatamente. Será que vai dar certo? Como é que vai ser lá? E o que eu vou ter que mudar? Vou mudar minha rotina, mas como é que vai ser? E isso, então, são várias perguntas e questionamentos que você faz a toda hora, a todo instante, que às vezes para você é mais tranquilo. Continuar tentando É melhor ali. continuar E até ali, para a sociedade É. também, pô, quebrou. que você quer dar uma resposta Entendeu? à É. sociedade de que não quebrou. Que Não às vezes quebrou, esse orgulho Aí ele de leva a demonstrar, destruição. porque ali você não está só quebrando, você não está só falindo. Você está carregando consigo uma experiência que poucas pessoas têm, que poucos empresários têm. Que por mais que a maioria dos empresários, inclusive até quem grava curso aí para vender, diga, olha aqui estão os 3, os 10, os 15, os 20 passos para que você nunca vá à falência, para que você nunca quebre. Só sabe quem verdadeiramente quem Quem quebrou passou. e quem faliu. Ele sabe Exatamente. quais são as agruras daquele momento ali, o que é preciso ou não, o que é que você vive ou não, o que é preciso como solução para que você saia dentro daquele nevoeiro. Entendeu? Então, assim, carrega consigo também aquela E as pessoa pessoas que passa têm mania por isso. também de botar a culpa nos outros. Porque o governo influi muito. Isso. O imposto é alto pra caramba. Mas assim, a gente tem que olhar pra gente também. A partir do momento que eu comecei a olhar pra mim, disse, porra, se eu tivesse feito dessa forma no começo, se eu tivesse escutado minha esposa, disse, rapaz, você não acha que é demais não? Eu falei, não, tá dando Ô, certo. Peu, sabe que eu penso muito sobre essa questão de ouvir, que eu acho que é fundamental você ouvir, cara. Sim, Eu com certeza. digo E eu ao tive Agnes aqui que, sempre, eu tive que passar por isso pra aprender pra a ouvir, né? aprender. Eu digo a ele E esse direto meu novo negócio, só um rapidinho, esse meu novo negócio, um dia ela me ligou, tá onde? Eu disse, estou aqui na Nosso Granel. Fazendo o que? Eu nem queria dizer, eu Tava tava só... matutando, Mas olhando ela meio já mundo de conhece. coisa. Eu vou aí comprar umas coisas. Aí tá fazendo o quê? Eu disse, não, tava conversando com o Ramon, vendo aí o negócio dele, ele fez, amor, se tu botasse um negócio desse, eu acho que dava certo. Esse aí dava... Ah, disse, Agora agora é eu um tenho sinal, o né? apoio, né? Deu um sinal aí. Agora eu tenho o apoio. E aí dessa forma aconteceu. Essa questão de ouvir é muito importante. Sim. Às vezes você tem que saber ouvir, claro, mas também ouvir a pessoa certa. Sim. Olha, se você quer ouvir como os caminhos que levam a um erro, por exemplo, em uma loja dessa que você trabalhou, cara, você é a pessoa adequada para ouvir. Às vezes o cara quer ouvir um conselho de quem não teve loja, nada contra, pelo contrário. Às vezes a pessoa tem Que até tem a fórmula experiência. mágica, mas nunca É. passou na realidade, no dia a Isso, dia, né? você quer ouvir um conselho de um cara que não construiu, o cara que Sim. não passou. Cara, por exemplo, quem não tem funcionários.
Se você quer ouvir conselho sobre funcionário, vá conversar com quem já trabalhou com muita gente. Sim. Porque aí quando você falar a sua dificuldade, o cara já vai lhe dizer na mesma hora, olha, aconteceu comigo. Porque é muito comum, sabe, Peu? E isso é em qualquer coisa. Por exemplo, você quer falar sobre dinheiro, cara, quer falar com as sobre dinheiro, pessoas fale que- com quem tem dinheiro, quem mexe com dinheiro, quem tem problema, quem já fez financiamento, tudo isso. No ramo dos negócios, cada detalhe importa muito. Entendeu? A gente trouxe Com aqui, Peu, pra você vir certeza. falar pra gente sobre franquia. Tem muita gente que quer trabalhar com franquia e não tem nem noção. Cara, você tem que ouvir um cara que trabalha com franquia. Pra ele te explicar e saber, e você saber como funciona, entendeu, Peu? Esses pontos aí ajudam muito. E, meu irmão, agora conta pra gente aí, dessas 10 lojas que você teve, como foi que você chegou aí no nosso granel? E aí eu conversei com minha esposa, amor, não tá dando, eu tô perdendo meu sono, era torcendo pra chegar a sexta, porque o telefone parava de tocar, quando era domingo já era um tormento, que eu sabia que segunda-feira fazia um planejamento, né, semana tem que vender X. E aí quando chegava na sexta-feira eu tinha vendido metade disso, meu Deus, e e a bola de agora? neve aumentando, e a gente aí Você pensava em vender X e só vendeu a metade, só tinha um traço do X, né? Exatamente. E aí me desfazendo das coisas que eu construí, vendi um carro, vendi 3 carros para botar dentro do negócio, achando, não, agora eu vou tomar um fôlego e o negócio só embolando, e a gente achando. Enfim, aí tomei a decisão, eu disse, rapaz, tenta mais um pouco, aí eu tentei mais um tempo. Foi quando vendi o último carro que eu botei no negócio, e aí o negócio começou, rapaz, Não dá dá não. não. E eu tinha medo até de fazer a conta do buraco, eu disse, meu Deus do Tava céu. E aí, começando a correr dele. E o empresário correndo sabe, compadre, dele. E outra coisa que me ajudou muito foi que aí eu comecei a botar a mão na consciência. Não, eu tenho que começar a estudar, começar assim. Capacitar, O né? meu TDAH é fortíssimo, eu procrastinava pior que demais. o Não, Thiago, o meu é campeão. Tu é... E eu já era Não, tu é pior que esse cara diagnosticado aqui? demais. Você é doido. Ó, Já Eu já vi ele, era cadê o troféu? diagnosticado. Esse cara aqui, meu irmão, Eu já era diagnosticado há muito tempo, só que aí, na época, sei lá, 15 anos atrás, eu não me dei bem com a medicação. Eu disse, não, preciso voltar, preciso me concentrar, já não estava me concentrando. E aí procurei ajuda, me medico todos os dias, minha vida mudou. Acho que a melhor pessoa para perguntar é minha esposa. Minha vida Saber, mudou muito, muito, muito. Depois muito. das Eu sou medicações, das né? medicações, Começou a se entendeu? cuidar, né? Sim, comecei a me cuidar. Você tá bom. Comecei Remédio a, também pra a não sobreviver. fugir do problema, entendeu? E Meu foi o pai conselho de tá- um amigo, rapaz. Eu fui lá, velho. Minha vida mudou. Rapaz, eu tô precisando ir nesse cara. Sei lá, né? Meu grande amigo Gilberto. E expliquei pra ele. Ele disse, rapaz, vem cá. Eu fui no escritório dele. Peguei uma planilha, papel. Vamos botar terapeuta, tudo é aqui. Não, psicólogo? esse é amigo. Ah, é parceiro mesmo, né? Parceiro, é amigo. E aí botamos no papel. Ó, tem isso, tem isso, tem isso. Você acha que se vender vai apurar quanto? Você acha que isso? No final desse rapaz, achei que era pior ainda, né? A decisão Não é tá essa. tão ruim, Vou vender, vou quitar os fornecedores, vou quitar o que tem mais urgência, vou guardar uma grana para um novo negócio, né? E outras coisas eu vou acertando. Mano, tu Aos conseguiu pouquinhos. Ainda sair bem, pô. Ainda tem um capital pra investir. E exatamente, aí fiquei. E na verdade eu tinha conversado com minha esposa quando eu decidi mesmo. Eu disse, olha, se eu vender tudo, pagar todo mundo, ficar liso aqui, mas eu vou estar com a cabeça boa. E eu tenho certeza que as coisas vão fluir. Pode ser sem nada, mas do jeito que tá aqui eu só vou me afundar. Essa virada de chave ela é muito importante na vida do empresário, porque não adianta você continuar naquilo que não Exatamente, está dando certo. exatamente. Lógico que você tem que insistir, ser perseverante. Lógico, mas tudo. chega um ponto Isso, que. até o limite. Até o limite. Porque senão aquilo dali já começa a lhe consumir e vai tirando aquilo de melhor que você tem, Sim, que é exatamente. justamente a esperança, o brio, a vontade de lutar. Você vai perdendo essa crença e vai... Eu não me vejo, não, entrando no escritório sem aquela vontade, meu irmão, de trabalhar. Também, Deve eu ser- acordo deve todos os ser um- dias. Tá com Eu 2 acordo semanas que todos não os trabalha. dias. Tá com 2 semanas que não trabalha. No segundo dia que ele não foi, deu 2 negócios muito certos lá no escritório. Aí ele Mas disse ele não assim, sabe que eu tava aqui. Só... Ele Fica disse, afastado olha, mais um tempo. Não, né? é, pô. Ele mesmo Eu tava disse, só em rapaz. casa aqui, só... Ele mesmo falou, Eu tava rapaz, pensando, conspirando, né, compadre? Ramon, tô Pensando achando positivo. que. Eu tô achando que eu é que sou. Olha, 15 dias, meu amigo, você já tá numa cama. Mas é bom que pelo menos você assistiu todas as séries do Netflix e tal. Você leu aí incontáveis livros. O quê, meu irmão? Que toda a posição incomodava. Eu ficava olhando pro teto, aí eu desenhava campo de futebol, jogo. A vontade era dormir, a né, sorte pra pegava passar, fogo, eu ajudava a apagar. Aí quando não estava desenhando já na parede do quarto. Então, assim, você não consegue fazer porra nenhuma, porque, desculpa aí, porque
Porque incomoda, sabe? Você, acho que uma das principais riquezas do ser humano é, sim, a saúde. Porque você com saúde é arretado que a gente sempre diz, né? A gente estando com saúde não deve reclamar de nada, que o resto tudo o cara corre atrás. E diante dessas situações todas, eu nunca me vitimizei ou parei de pensar positivo. Sempre pensamento positivo. Não vai dar certo. Que foi preponderante para você se reerguer, né? E aí foi quando, diante de algumas conversas com o Ramon, aí só aqui na parte baixa não tem mais espaço, tem um ponto ali na gruta que eu já dei uma olhada. Aí fui lá. Ramon ou Renan? Ramon. Ramon, dono da franquia. Isso aí já conversando sobre que é esse ponto aqui. Isso aqui era uma casa velha, meu amigo. Mas era velha mesmo. Porra, vai gastar aí, viu? Vou fazer vai gastar. E assim, eu só tinha uma bala na agulha, né? Já tá. E eu disse, rapaz, aí conversei com ele. Foi ele que indicou já? Ele que já tinha demonstrado isso? O ponto ele mostrou. Entendi. Eu fui lá e é grande mesmo. É grande, tem uns 5 salas atrás, tem uma sala aqui. Aí como ele te contou, te apresentou o negócio. Me apresentou, olhou esse ponto, só que eu disse, rapaz, aí já foge um pouco do que eu tô... Não queria gastar tudo, né? Um negócio, queria estar com uma reserva. E aí, conversei com minha esposa, rapaz, por que não chama ele para ser seu sócio, o dono da franquia? Eu quero focar no crescimento da franquia. E aí pensei em alguns amigos e convidei um amigo que entrou e disse, rapaz, posso chamar outro aqui, amigo nosso também? E sei que, olha, eu quero 50% porque eu vou praticamente, nesse eu vou viver disso aqui, vou correr atrás para dar certo. E aí fizemos uma sociedade, né? E aí as coisas começaram, reforma, quebra-quebra. Tudo de novo, né? Tudo de novo. Já vi isso em Santana, vou fazer aqui em Maceió. Tudo de novo. E aí montamos essa loja em fevereiro do ano passado. A franquia fez uma previsão de venda aí no primeiro mês. E um valor, a gente quase dobrou esse valor já de início. Nossa. Que é uma grande vantagem de você trabalhar com franquia, né? Que ele já tem um modelo, ele já tem um know-how. Quando ele lhe apresentou aqui, ele já tinha do A, B, C, tudo certinho, como é que faz, né? O que é que eles entregam, assim, no projeto inicial? O que é que eles apresentam? Eles apresentam, você escolhe o modelo de negócio, né? Dentro aqui eles têm quantos diferentes? Eu acho que são 4 ou 5. Eu sei que lá no Park Shop você tem um que é no Park Shop eu tenho um quiosque, no Maceió Shop eu tenho uma loja, mas é uma loja menor, que acho que é Standard, que chama. E essa é uma loja Master. E a outra qual é? Standard. É uma loja... E você pode vender também no Instagram, direto, fazer tipo delivery? Na verdade, o Instagram, ele é da rede, né? Você não tem um seu, não? Não, todas as lojas têm acesso, cada loja tem seu horário de postagem. Ah, entendi. Mas lá tem um link, no Instagram você clica no link e lá ele dá a opção de todas as lojas que tem em Maceió. E aí você escolhe a que tiver. O cliente é que escolhe a que acha melhor, né? A que for mais conveniente, mais próximo. Entendi. Então eles oferecem até isso também, né? Mas você não pode criar o seu próprio canal. E assim, um grande fator também, assim, o know-how que eles tinham, minha esposa consumia, conhecia milhões de pessoas que consumiam, é a organização, né? Que eu estava saindo do negócio justamente porque eu estava desorganizado. Você já estava com esse problema, não? Aqui exatamente, eu me achei, aqui eu não posso errar nisso, não. Eu tenho que estar organizado, eu tenho que saber qual é a curva A do meu negócio. Antigamente, para o que é que você vende mais? Aí eu imaginava uns 10 produtos e chutava um. Tá entre essas ideias, rapaz. Isso aqui é o que eu mais vejo, o pessoal saindo com mas ele, eu não tinha esses dados, entendeu? Hoje eu faço reunião com meus gerentes semanais. A gente pega as vendas semanais e faz uma análise. O que é que pode melhorar? Se essa semana vendeu menos que a outra, por quê? O que é que tá faltando de produto? Antigamente eu não tinha isso, exatamente. Então, compadre, primordial que você acha para o empreendedor é justamente essa organização. Sim, com certeza. Você acha que se você tivesse essa organização nos negócios passados, talvez você teria tido mais sucesso do que obteve? E também eu acho que foi um pouco da inexperiência, porque no Açaí Concept eu fazia mais o operacional, né? Estava na loja, quando precisava comprar as coisas. Eu não fazia essa parte administrativa de gestão. E aí foi quando eu entrei na barateira e eu entrei para fazer a gestão do negócio desorganizado, que eu já peguei desorganizado. Eu falei, rapaz, deu certo com ele, vai dar comigo, e mais na frente eu vou organizar.
Só não sou a pessoa certa não aqui, porque se tivesse organizado já ia ser difícil, imagina pra organizar tudo aqui, né? Mas tem. Agora, eu tava vendo aqui, você falou de organização, eu ia falar de vendas, cara. Vocês têm aqui um treinamento de vendas? Sim. Como é que funciona? Durante 2 meses, acho que antes da abertura da loja, aí tem treinamento com a gente, que somos os franqueados, com funcionários, a seleção é toda acompanhada por eles. Essa parte de Atendimento? atendimento, tudo. Tudo que Existe precisa, um padrão na franquia que Pra precisa poder ser. fazer atendimento, Exatamente. né? E na Eles prezam contratação a também, ele franquia, exatamente, ele já consegue identificar quem é a pessoa que vai se adequar ou não. Isso ajuda muito, né? Porque aí, por exemplo, você vai fazer uma contratação, você coloca lá no currículo. E é o que eu falo aos meus funcionários, olha, nosso granel tem aqui, tem no Parque, tem no Maceió, tem na Ponta Verde. O que é que vai fazer o nosso cliente voltar a comprar a gente? Tem que ter um... Um atendimento. A gente Isso. tem que atender bem o cliente. Cara, eu tava vendo hoje, ali no carro, enquanto eu esperava vocês, um vídeo do cara do Ricardo, da Ricardo Eletro. Sim. Ele tá bem forte agora Ele nas tá- redes. Agnes, ele tava falando numa Inclusive, palestra. ele teve em Maceió esses dias. E foi. Foi. É, o pessoal fala que ele dá uma palestra com tênis verde, né? Não sei se você já E viu é, isso não aí. vi, É não. sempre ele mantém as palestras dele com tênis verde e um amarelo. Agnes, ele é fera. Tu chegou a ver a palestra dele, não? Não assisti, não, mas assisto sempre no Instagram os dele, cortes, né? nos cortes. Ele é muito bom. Esse vídeo, Agnes, ele falando, é um vídeo bem antigo, que ele tá pegando os vídeos dele da época que ele era. Tava no auge, né? E trazendo para o Instagram pra galera ver como era o treinamento dele. E era um treinamento mesmo, ele com pouca gente, ele falando sobre vendas. Ele mostrando como é que tinha que atender o cliente. Eu juro a você, cara. Que um cara inteligente demais, meu. E é um cara que viveu, né? Um cara que dá palestra prática, hoje, mas viveu, viveu na isso, prática. Mesmo, ó, a Ele forma que tem, ele coloca. ele tem prioridade para falar aquilo, porque ele viveu. fala com propriedade. Ele tava falando de um Propriedade, jeito. desculpe aqui. Deu... Não, mas tem Corta, prioridade. corta. Mas tem prioridade É, também em relação aos prioridade, outros, porque, pô, exatamente, o cara tem a porque ele prática, tá né? à Tem a frente. experiência. E o que ele tava falando, Peus, era tipo assim, olha, a gente faz todo um trabalho, a empresa, isso até serve aqui para o teu negócio qualquer um. Ele falando para os funcionários, olha, toda essa equipe aqui que a gente tem de marketing e tudo, para trazer o cliente, tudo que a gente faz é para trazer o cliente para você, vendedor. Exatamente. O vendedor é que tem que finalizar isso, tem que estar pronto e Isso. treinado para fazer. Ele fala exatamente isso. Olha, imagine tudo que a gente faz é para trazer Gasta o cliente pra- milhões em Coloca, marketing, pra né? colocar ele aqui, ó, Pode frente a colocar frente aqui, com é. você. E aí, meu irmão, a hora que ele chegar aqui, você vai. é isso aqui, essa galera é sua, É, né? Como é que você vai exatamente. fazer agora, fazer com que ele fique aqui? Qual é o diferencial pra fazer ele comprar e voltar? Meu irmão, e a franquia ajuda vocês com isso, né? Demais. Assim, eles dão um suporte muito bom em todos os termos. As vendas caíram, eles vão Os lá. caras estão ali juntos. eles- Até porque a manutenção do negócio é bom pra todo mundo, Com né? certeza. Principalmente para eles, né? Que estão numa Principalmente. fase de crescimento. A Quanto franquia. mais tempo eles ficam Hoje aí no acho que negócio. tem 20, perto de 30 lojas, mas está numa Uma crescente crescente, né? muito grande. Onde é que já tem já as lojas, viu? Tem Alagoas, acho que Sergipe, Bahia, São Paulo, Pernambuco, né? Pernambuco tá Tu muito já, bem. já pensa em ir pra outras lojas também, outras cidades? Pensei no início, mas aí me surgiram as oportunidades do shopping, dos 2 shoppings, né? E hoje não. Hoje eu penso em outras coisas, né? E a gente conversava sobre isso ali fora, você falando que... Você pega água pra gente, por favor. Você falando que uma das vantagens de ter um modelo de negócio assim, que realmente ele é praticamente autossustentável, né? Funciona, já tem uma pegada, uma execução bem aprimorada, é que lhe dá mais tempo para Mais que tempo você pra possa você- investir em outras Exatamente, coisas. em outras coisas. Que é um- Que foi isso que me fez escolher mais uma vez a franquia. Ah, obrigado. Eu queria um negócio ali, porque eu estava saindo do negócio, queria uma coisa que já tivesse rodando, né? O pessoal já tivesse o know-how, eu não tivesse que dar essa nadada que ele deu. Pra ele estar me vendendo a franquia, ele nadou muito, Ele tá vendendo o seu tempo entendeu? dele, né? A experiência Então ele dele. tá vendendo exatamente. Tá ali Porque ele vendendo aí conquistou 10, já. 20 anos de estrada para você, Exatamente. uma experiência que você precisaria desse Exatamente. tempo. O que Que eu se vi, eu abrisse uma loja do mesmo segmento, se fosse outro nome, eu ia ter que nadar 1 ano, 2 anos, para poder vender o que eu vendi no primeiro Ou mês. muito aí. mais do que isso. Entendeu? E o que isso lhe custaria não seria só o tempo, né? Você poderia ter Exatamente. prejuízo durante esse período. Sabe que Com eu certeza. vi um corte de um dos caras que... Eu não vou nem dizer que é o cara aqui, que tem que às vezes não gosta. Era assim, o cara tava numa palestra, Peu e Agnes, e um cara levantava a mão e pedia bem assim, eu posso subir aí no palco e falar um pouco do meu produto? Aí o cara chegou e falou bem assim, Agnes, não vou permitir não. Aí a plateia, todo mundo, como assim, né? Aí disse, por que eu não vou permitir? Não é nem porque eu não quero, é porque você imagine
todo o investimento que eu tive, tudo que eu fiz, Não sei nem o que você vai falar não aqui. sei nem o que você vai falar para você subir aqui e vender o seu produto. E às vezes as pessoas querem pegar esse degrau e não Legal, entendem que não- que o cara passou por todo esse período, teve essa experiência, quebrou a cara, tudo que foi necessário ali para poder chegar nesse patamar, momento que ele né? tá. E quando você compra a ideia do cara, quando você compra a franquia, Exatamente. você tá validando, tá dizendo, o cara tá validando, tá dizendo assim, olha, realmente o meu negócio deu certo, que eu tô conseguindo replicar ele para outras E pessoas. além da seleção de funcionário, tem a seleção de franqueado. Não é qualquer um que chega lá, eu quero abrir uma franquia sua, passa por uma seleção deles também. Isso. Se O cara você vai tem o olhar e vai perfil. dizer, né, se realmente Quando você tá monta funcionando. E nem sempre franquia, você acerta. Eu comprei Você- lojas de pessoas que já eram que franqueados. achavam que, assim, por mais que seja franquia, assim, por mais que seja franquia, eu tenho que estar lá. Não me demanda o tempo do dia inteiro, mas todos os dias eu vou na loja. E tem uma das coisas que isso aqui se identificou contigo que você estava falando, é que o público, as pessoas que Exatamente. compram de você, são muitas pessoas do seu convívio, né? Do meu convívio, que era uma coisa que nos meus outros negócios não aconteciam. Que, assim, eu montei o Açaí Concept, eu ficar, porra, se eu tivesse uma Marcel, ia ser minha turma. Até o boca a boca, o Ia o ser melhor, né, marketing pra você gratuito, trazer. entendeu? E aí depois eu fui pro outro ramo do cama, mesa e banho, Que também não tinha Que- nada a ver contigo, né? que não tinha, que assim, eu ia na feira, eu olhava o produto, pô, isso aqui vai bombar, mas eu tava vendo com os meus olhos, os Tava olhos pensando. das pessoas É. que eu convivo. E O cara que nem vende sempre roupa- o que eu gosto, e, assim, na maioria das vezes o que eu gosto não é o que o meu cliente daquele negócio. Já conversou com o cara que vende roupa, é assim mesmo. O Goiaba mesmo conversando com ele, disse, mano, às vezes eu acho uma camisa feia demais, mas eu tenho que levar. É, Porque é o meu gosto. Se eu for comprar só o que eu só gosto, que eu gosto. eu acho que o que você tá falando é basicamente isso, né? Exatamente isso. Você comprou alguma E coisa aí já que achava perdi que ia muito dar bom? assim, fui em feira, comprei, eu tava dando exemplo de tapete, eu fui pra uma feira, porra, trabalhava com tapete numa qualidade péssima, vendia muito, Vou melhorar. e vou melhorar, meu cliente vai gostar. só que para melhorar teria que aumentar o valor. Não, exatamente, e eles, porra, mandei foto para as pessoas que eu convivo, todo mundo achou lindo, minha sogra encomendou até, eu quero esse pra minha sala, e aí fiz uma compra de 30 e poucos mil reais de tapete. Não 6 conseguiu. meses, quando eu vendi a loja, ainda tinha metade dos tapetes lá. Eita, já pensei. Nem Aladim quis comprar o tapete. Nem a ladinha. Esse cara Entendeu? é E esse é aleatório demais, né? E esse é um dos vários exemplos de situações que eu tava ali no fornecedor e eu olhava com meus olhos, com os olhos das pessoas que eu convivo, do meu meio, e o meu negócio era totalmente diferente. Mas nesse caso aqui, esse seu olhar ajuda muito mais, né? Muito Nesse caso, mais, sim, muito é. mais. Eu E consigo o bom vender. é que você não precisa se esforçar para pensar em algo que você possa trazer para a sua loja que esteja em constante contato com as pessoas que você muito bem se relaciona. Quando você está trabalhando com um público que não é o que você verdadeiramente se relaciona, pelo menos eu digo isso em questões pessoais, você tem que pensar com a cabeça daquele público. Sim, Entendeu? Porque o cliente em si, a pessoa que vai lá ali comprar o produto, ele compra aquilo dali pelas razões dele. dele. E nunca Não pelas pelas suas. Quando você tenta mover ações de venda que seja por conta das suas razões, você quer implantar uma cultura que é sua no seu cliente, ele vai ficar tão resistente que ele não volta mais nunca na sua loja. Então, por isso que o negócio se torna mais fácil quando você trabalha com um Perfeito. cliente que Tá você alinhado, né? que é o seu cliente, que é o que Tá você vendo? Seu pensa, dia a que é dia, o, que que é o você seu gosta. dia a dia, Que tem Já o viu seu aquele- perfil. que é o seu relacionamento. O que é que ele tem o seu faz com a perfil. gente? Exatamente, seu Você já viu o perfil. que é que ele faz com a gente aqui, nosso cliente? É porque eu contei a história que ele ligou pra mim querendo tirar uma onda. É. O uísque de R$ 1.200 que ele queria comprar pra tirar uma onda é pra tomar com você, viu, nosso amigo cliente. Tá vendo aí? É pensando em você, viu? Aguarde. Terá. Aí, agora aqui Não, mas ele ele tá já disse que alinhado, vai né? abrir hoje, Tá ele vai pra recuperando. Palmeiras, E é? ele vai abrir Vai hoje. abrir. Aqui ainda como é que tá. Até já recebi várias receitas de médicos, amigos meus, médicos que não fizeram medicina, que é bom tomar cerveja preta, né? Mas se eu for tomar agora, vai Amigo, tirar os efeitos, ele já não. tomou tanto remédio que ele não sabe nem qual foi o remédio que fez Agora, o engraçado efeito, foi não. hoje, sabe? Ontem mesmo, eu tive uma recaída, tava mal mesmo, sem conseguir nem me mexer direito, porque de tantas dores. E ontem, graças a Deus, um compadre meu, que tem vários compadres, amigos e irmãos, isso é muito bom, porque favorece nessas horas. Fui lá e aplicou uma injeção em mim e tal, uma injeção bastante forte, no período da tarde. E à noite eu já tinha duas medicações que outros dois amigos e compadres e tal já tinham me receitado. Aí já tinha essas duas medicações também para tomar.
E até tinha esquecido que tem um outro amigo meu, até mandar um abraço para ele, Dr. Paulo aí de Cacimbinhas, ligou preocupado comigo. É seu tio, pô, isso aí também. Diga, seu amigo é meu tio, né? É foda, Seu pô, amigo é você meu vê. tio. Para você ver aquela questão da relação, de relacionamento como é interessante. Inclusive, no carro eu lhe dei um exemplo do relacionamento. Termina aí que depois eu falo. Como é Mas bom ter relacionamento. Vai terminar os dois esquecendo. Mas aí, velho, ele me ligou, meu irmão, como é que você tá? Não quer que eu possa ser útil? Eu expliquei a situação a ele, ele disse, se propôs, se condicionou a vir hoje me examinar e tudo, e ver se eu estava precisando de algo a mais do que eu já estava fazendo, e já me receitou também uma nova medicação, que é uma medicação bastante forte e tudo, olha, tome essa medicação. Que Então, é um cada anti-inflamatório, compadre e pegou um amigo remédio. dá um um amigo. Aí eu tomei Eu vou receitar remédio. um hoje. Ah, tá, pronto. Esse seu aí. Aí tomei o à tarde, que é um injetável, uma injeção, e à noite eu acho que eu tomei uns 4. É por isso que ele tá inchado, Ramon. É por isso que ele tá só- inchado. Olha, só tome um desse. Eu olhei assim, é um de cada um, é um, né? Então, tomei. Quando foi hoje de manhã, meu amigo, aí eu acordei, tá bom, vou ligar logo pra quem? O meu sócio, pra dizer ele que eu tô topado. Mas, meu amigo, eles, pela sua voz, já vi que você tá melhor. Eu disse, rapaz, tô sentindo que ainda tem alguma dor aqui, alguma coisa, mas estou bem melhor mesmo, meu irmão. Aí contei a história a ele, só, o cara me receitou isso, aí contei a história de uns 10 remédios que eu tinha tomado. Aí ele falou, tá, agora eu quero saber uma coisa. Qual foi desses aí que lhe tirou a dor? Digo, meu amigo. Vai ter que tomar os 10 de novo amanhã, vai ter uma overdose. Consegue tiroteio. O cara quer saber Sabe se foi como? o terceiro tiro que você Não, acertou que derrubou. Não, meu amigo. Não, ele ligou na quinta-feira, aquele 2 em 2 dias, ele vai dizendo, tô melhor, tô pior, não sei o que. Aí, acho que foi na quinta-feira, semana passada, esse Ramon, acordei aqui, eu acho que eu não vou não trabalhar hoje. Digo, não, De novo, né? Isso aí eu já sabia, né? Esse sintoma eu já conheço, tem muito tempo. Esse aí não é por causa do acidente não, viu? Diga aí. Mas realmente, o cara que inventou o trabalho, ele não tinha o que fazer. Não existe não, pô. Esse cara é uma máquina. Mas, meu irmão, peu, cara. Sim, não, calma. A história que você ia contar aí, tudo Sim, que eu a história aguardei. Sim, Do ele que falou fala, né? do relacionamento. Sim. Como é bom a pessoa ter relacionamento. E assim, Perfeito. uma coisa que eu sentia muita falta é porque eu estava distante de Maceió, dos meus amigos, dos negócios que aconteciam ali, eu podia estar no meio. Enfim, A ambiência, o dá- quanto é importante. com né? certeza. E assim, a ambiência independe do local que você estiver. Lógico que você vai estar em locais bons, salutares e tudo, mas quando você está, a mesa que você está, ela é que vai definir o tipo de negócio que você vai fazer. Ainda que nós sejamos resistentes a essa percepção, mas é clara e notória que é As isso mulheres que têm acontece. que entender que na mesa do bar sai muito negócio, né? Com Que não pode certeza, estar. Com É. certeza. A Exatamente, ideia. rapaz. E o que uma cerveja, uma dose de uísque faz ali, que você alinha pensamentos, ideias revolucionárias. A gente tava ele, o Agnes, o Everaldo e o Vinícius. E aí ele tava do outro lado da rua lá. E ele deu um tchau assim, o Agnes tava bebendo, né? Ele deu um tchau assim. Aí o Agnes fez assim, de longe, né? Aí o cara olhou e de repente veio o cara falar com ele. Aí disse, e aí, tudo bem, tá tudo bem. E começaram a se falar. Você conhece de onde? Eu disse, eu nunca vi ele, não. Não, No pô, final quando eu ficou dei na o tchau, amizade lá. quando eu dei o tchau também correspondi, aí todo mundo na mesa aqui, deixa de resenha, tu nem conhece o cara, você quer postar quanto? Como eu conheço ele. Só que realmente eu não conhecia, né? Aí quando ele veio falar comigo, disse, pelo amor de Deus, você aqui me conhece tudo, me abraça aqui, e eu apostei com esses caras aqui, pô, show, rapaz, meu amigo, e tudo, aí fez a festa, pô. Ficou amigo do cara aí, tá vendo aí? Começou. Até hoje a amizade. Até hoje ficou amigo, começou aí no É Massagueirinha. Mas a amizade é isso, talvez a maior moeda da humanidade, sabe? Saber se relacionar, saber ter bons amigos, apesar de hoje ser raro, mas ainda há amizades verdadeiras iguais certeza. à nossa, né? Tá vendo aí? Gente, deixa eu terminar a história de ontem. É muita E aí história, viu? eu liguei para um amigo Podcast meu de que é hoje tá- corretor, eu tô fazendo curso de corretagem, em breve vou estar aí fazendo Olha, algumas vendas, né? Para Corretagem vocês. de Maceió é fera, viu? E relacionamento, né? Tudo isso é Isso. relação, venda é relacionamento. E aí liguei para ele para bater um papo sobre o mercado, enfim. E ele foi lá pro escritório da loja, a gente conversando, e ele falou que tem focado muito no mercado Minha Casa Minha Vida. E aí eu perguntei quais eram os empreendimentos,
que estavam vendendo, quais eram as construtoras, né, referência. E aí ele citou algumas e eu disse, rapaz, eu conheço fulano de tal. Ah, essa aí é meu amigo. Ele fez, mentira, pô, tem 5 meses que eu rodo atrás desse cara. Esse é meu amigo, vou mandar uma mensagem, quer falar com ele? Tô com uma oportunidade ali que acho que ele interessa. E aí eu na mesma hora mandei uma mensagem, você tá podendo, tô aqui com um amigo que é corretor, queria dar uma palavrinha com você, tem uma oportunidade que acho que você vai se interessar. Me liga agora, liguei pro cara. E aí ele tinha feito um empreendimento que foi sucesso. Esse meu amigo estava com um terreno vizinho para vender. Queria oferecer a ele, procurou o Instagram, procurou meio mundo de coisa, o telefone do cara, não conseguiu chegar no cara. E aí falou com o cara recebeu ele, perguntou sobre a metragem, enfim. Ficaram alguns pontos, foi uma conversa inicial, mas abriu a porta, né? Exato. E com certeza, se Deus quiser, mais na frente, pode ser que saia um negócio desse aí. Assim, hoje mesmo tive na reunião que eu fui fazer, o cara me perguntou se eu conhecia uma pessoa, uma cidade lá perto de Maragogi. Na hora que ele falou, eu conheço demais, meu irmão. Como é que consegue desenrolar? Eu digo, só ligar aqui, igual você fez. E a gente conseguiu colocar as duas pessoas em diálogo e é bom pra gente, né? Porque com certeza. E eles já geraram uma amizade lá, né? Através dessa minha ponte aí entre eles e todo mundo aí se ajudando, consegue todo mundo crescer, né? Vejam aí a importância do network, do relacionamento em todo e qualquer segmento. E a fera inclusive, a gente está falando sobre negócios aqui, mas inclusive na vida pessoal. Porque as portas se abrem, e eu falo assim, não é de uma maneira imoral, não. Eu estou falando assim, realmente, em questões de boa vontade, muitas vezes de servir, que você prefere servir a pessoas que você tem uma estima por elas. Certo? E muitas vezes essa estima é única e somente por gostar do seu jeito, do seu perfil, por ter compatibilidade com a pessoa que você é. Isso ajuda não tão somente a nós, como as nossas esposas, os nossos filhos, porque nós somos referência. Quando uma criança chega numa escola que diz, rapaz, quem é esse menino que está brincando com você, meu filho? Diz, ele é filho do advogado, tá? Qual advogado? Doutor Ramon. Se você não é uma boa pessoa, uma pessoa que tem um bom relacionamento com a sociedade, automaticamente vai dizer, olha, não quero você brincando com essa criança. E às vezes a criança é a melhor criança do mundo, mas reflete a imagem do pai naquela pessoa, na sua mãe, no seu pai, na sua esposa. Então, assim, lógico que nós somos obrigados, em questões de moral, a gente poder, no mínimo, ter a conduta que é mais aceita perante a sociedade. Mas o que é mais fácil no mundo é você ser uma boa pessoa. Acho que você não precisa se esforçar para ser uma boa pessoa, ou no mínimo justo, né? Olha que essas coisas que ele faz assim, ele fica só calado ali, aí ele fica juntando tudo, né? Aí ele traz uma filosofia aí pra... É o corte, né? Mas um dos grandes prazeres que eu tenho na vida é ajudar as pessoas. A pessoa me ligar e eu conseguir resolver um problema, ou juntar duas pessoas dessa forma, sair um negócio. Eu fico feliz da vida quando, rapaz, você consegue resolver isso, consegue falar com fulano. Gosto demais de ajudar. Eu acho que tem uma pessoa que também gosta disso daí, de juntar boas pessoas. Essa ferinha lá em cima. Porque acho que ele está muito feliz em ter juntado nós três aqui hoje. Né? Com certeza. Tá vendo aí? Meu irmão, a gente conversou muito, já tá com mais de 1 hora aqui conversando, cara. E eu tô muito feliz. Realmente passa rápido, né? Eu vinha no carro, eu vim de Marcel pra cá, maquinando aqui, vou falar isso. E aí, quando chegou aqui... Não, ele chegou e quando chegou... Próxima rodoviária de Palmeiras, rapaz, eu acho que eu vou voltar uns 30 quilômetros, que eu ainda não pensei em tudo que tinha que pensar, não. E no fim, tu acredita que às vezes a gente também fica aqui pensando em perguntar. Hoje eu não trouxe o tablet, mas a gente geralmente coloca aqui, algumas coisas pra gente ir alinhando. Pontos, né? Só que às vezes a gente vai conversando aqui e eu acabo nem olhando o que eu trouxe. Hoje mesmo eu nem trouxe e a gente vai conversando aqui. Muito também porque a gente se conhece e vai contando a história. E assim, o seu dia a dia também é muito parecido com o nosso, muito parecido com o pessoal que a gente tá sempre junto. E pra gente, meu irmão, foi uma alegria receber você aqui, certo? Tenho certeza que vai ajudar muito, principalmente pra quem tem vontade de trabalhar aí com franquia. O pessoal sempre pergunta a gente no nosso dia a dia, quem trabalha com empresas, sempre pergunta, e aí, Ramon, franquia é uma boa, não é? Como é que eu acho uma boa franquia, né? Porque nem não é só porque é franquia que é um bom negócio, né? São vários fatores. E você trouxe muito pra gente aqui, certo? Eu queria lhe agradecer por isso, né, Agnes? Espero que você possa voltar outras vezes aqui, né? Exatamente. Você vai vir aí pro debate aí de Cunha e Everaldo. Quero estar presente no primeiro dia. O resto da semana eu não vou... Manda aí um abraço aí pra equipe do nosso Granel, né? A galera que vai estar assistindo a gente. São quantas pessoas?
Ao todo hoje. Da que minha você tem. equipe, hoje eu tenho 12 pessoas trabalhando comigo. Mas queria estender esse abraço pro pessoal da franquia também, né? Seus Meus sócios também, né? sócios, Qual é o nome do seu sócio? Ícaro e Cláudio. Pô, cara, da próxima vez já traz eles aqui Trazer pra eles gente aqui. contar com Trazer vocês. aí, fazer um- Baterem a meta aí de 10 lojas. Fazer um trio aqui. Quando bater 10 lojas, vocês voltam aqui pra contar pra gente. E é muito importante isso, sabe? Que eu acho também não... Tanto na vida pessoal, quanto também na vida empresarial. É quando todos nós temos sonhos individuais. Quando nós pegamos esses sonhos e nós dividimos o caminho que nós vamos percorrer, andando lado a lado, ombro a ombro, de mãos dadas com outras pessoas, ainda que nossos sonhos sejam nossos, individualmente falando, mas quando nós nos unimos a outras pessoas, torna-se Sonho no mínimo conjunto, mais né? prazeroso a realização desses sonhos, sabe? E também muito mais fácil. Eu falo isso daí porque muitas vezes você monta uma equipe e todas as pessoas ali têm sonhos individuais, mas dentro do ambiente de equipe, dentro do ambiente de trabalho, a relação que nós temos, que ela vira uma constante engrenagem que gira sempre em nosso favor, isso é o que a gente espera, isso faz com que os sonhos, apesar de individuais, sejam realizados de forma coletiva. Então é muito importante essa parceria entre os membros da equipe, e aqui eu falo aqui a você que ou você constrói o seu sonho, ou alguém vai contratar você para que você construa o sonho dele. Mas há uma ressalva que é justamente essa, de que você possa se unir a outras pessoas, se unir com sócios, dividir para somar, para multiplicar, se unir com uma grande equipe que tenha uma cultura que possa te levar de forma mais rápida e mais prazerosa até o seu objetivo, até o seu sonho. Porra. É uma fera, né? O cara. Tá Cuida vendo na aí? vida. E aí, amigo, Eu tem vou nada. assistir a gravação Vai, para eu poder vou- entender. É, É porque no meio eu me perdi. É, você. O remédio tá passando efeito, aí no meio eu Ali, viajei. chegando e tá saindo ali do tanque d'arca, aí tinha Palmeira e Taquarana. Rapaz, eu já passei Verdade. por esse lugar. Rapaz, eu acho que esse cara tem TDAH Ele foi mesmo por também. aqui. Rapaz, teve outro dia. Fica É bom contar essas histórias. Quem falando de TDAH, nós vimos de onde era? De Paraíba. Era uma viagem que tu passou direto ali do aeroporto. Não, pô, a gente veio de Recife. Recife. Lá vem de Recife. Não, eu sou o melhor motorista do Não, mundo faz e que- tudo. Eu ensinei esse cara a dirigir com 2 dias, ele já queria dizer que era o melhor. Beleza. Aí nós vimos aqui, ele tudo, bicho, por aqui, por aqui. Não, rapaz, você fala demais, deixa eu dirigir. Tá bom, meu irmão, dirija, tranquilo. Arriscando minha vida, meu anjo da guarda já estava suado, tanto me livrar dos sustos que ele me deu. Beleza. Aí Mas nós você só consegue ser pior. Você sozinho se mete em enrascadas aí como essa, né? Não, não, isso aqui. Rapaz, depois eu tenho até que fazer as contas para saber se eu já gastei todas as vidas, viu? Já gastou Aí, 2 já. o Vinícius estava me dizendo hoje, eu encontrei com o Vinícius, abraço mais uma vez ao Vinícius Everaldo, eu fui lá na loja entregar o óculos lá. Eita, vou contar a história do Rio aqui também. Aí ele disse, rapaz, eu estava conversando com uma mulher do irmão nosso, dizendo que a morte veio lhe buscar e que você conseguiu convencê-la de voltar atrás. Tenho certeza disso aí, quando ela Algumas veio, vezes, algumas vezes. Não foi só hoje não, né? Por Você... que não por aqui? É. Ah, E ela já sabe onde é o endereço, É. né? E depois voltou. Mas essa história que eu quero contar, que fui levar hoje, é a história de um óculos, que eu perdi um óculos em uma pescaria aí, lá no Rio São Francisco. E antes do carnaval negócio tem com água não tá dando 2, certo, não, 3 né? Eu falei exatamente isso aí. negócio com água. Corra de 3 meses, água. Beleza. O óculos caiu no Rio, todo mundo em São Francisco sabe como é, né? Aí eu ofereci uma recompensa. Rapaz, quem achar esse óculos aqui... Agora é isso, lá no dia, né? A tardezinha e tal, pra ver se alguém achava. Sem Beleza. muitas pretensões, né? Sem. Aí passaram-se o quê? Uns Inclusive 3 nem meses. cumpriu a promessa. Prometeu demais, achando que ninguém ia encontrar. Passaram-se o quê? Quase 3 Eu meses. não sabia não desse negócio, não. Passaram-se quase 3 meses, aí minha cunhada, depois um amigo meu me liga, rapaz, olha, acharam seu óculos lá. Um pescador estava mergulhando atrás de tucunaré lá e tudo, e acharam o seu óculos. Olha aí se é isso daí mesmo. Aí mandou as fotos e tudo, ele estava um pouco sujo, né, de lua, de muito tempo, 3 meses quase embaixo d'água. Eu disse, rapaz, é meu óculos, só não manda trazer. Beleza. Trouxe, fui lá, entreguei a Everaldo. Todo mundo achava inacreditável. Por que eu estou dizendo isso? Só que essa história minha é uma história verídica e que tem várias testemunhas do que aconteceu, né?
Outro dia, esse meu compadre... Isso aí era pra contar que eu tava dirigindo ruim, viu? Não, Tá vendo onde ele tá já? Não, TDAH fazer esquecer. Tá vendo aí onde ele tá, né? Aí nós estávamos almoçando. Minha cabeça é exatamente isso, vai passar. Lá numa sagueirinha, né, de Foi, Maceió. Eu, ele e meu irmão, viu? Meu irmão de motorista pra mim e tal. Aí acho que a gente não tinha o que fazer. Ele disse, eu vou inventar uma mentira aqui. Aí ele chega aqui. Tá vendo? Aí ele diz, Aí o mundo conspira e acontece com ele, mais olha, ou menos a conta mesma a história, situação. Conta a história, resuma, mas conta a história que você disse do seu tio. Que o seu tio Não, perdeu não um foi celular. ele não, não foi ele não. Uma pessoa saiu pra andar de stand, surfar, sei lá que porra foi. E aí tava com o celular naquele que Sim, trava naquela o plásticozinho, né? na bolsinha Sim, plástica. a bolsinha. E aí caiu, ali na Ponta Verde, e caiu, perdeu. E aí se passaram alguns dias, sei lá, meses. Milhares de dias. Não sei se foi, o dele foi 3 meses, né? O dele é verdade, agora o dos outros é mentira. E aí, depois encontraram, tava vedado, não molhou o celular, o cara que pegou, carregou, entrou em Viu contato quem era, né? e entregou Depois o de celular. quanto tempo? E ele ficou, rapaz, mentiroso, desde mentiroso. Eu liguei pro meu tio. A melhor parte é essa, eu liguei pro meu tio. E aí meu tio confirmou a história, contou como foi. Aí ele perguntou, o senhor tem quantos anos? Aí meu tio disse, 56, sei lá, 56 anos. Eu falei, o senhor não tem vergonha na cara dele? De contar um negócio desse, não. Acabe com isso, né? Agora riu, velho. Você não tem vergonha na cara, não tem Contar um negócio desse, né? Aí vai e acontece com ele também. É, mas ele ligou toda alegre. Rapaz, que acharam aqui o meu óculos. Já tem uns 3 meses mesmo, né? E fazer até um merchan aí da loja do nosso amigo Joel Louco Everaldo, né, que vende óculos legítimos, originais, da Persol, Lógico. que consegue aí passar 2, 3, 3, 4, 4, muito 5 mais meses embaixo d'água sem ter nenhuma avaria. É isso Ô, aí. Everaldo, tem um espaço aqui, né? É. Pra gente colocar alguma coisa aqui da Dele. Joel. Só a dica, né? Eu tava dizendo, se ele tivesse aqui, meu amigo, ele não Não ia tinha conseguir mais nem isso, falar, né? era só... Beliscando. Mas, meu irmão, olha, a gente precisa encerrar aqui. Já tem mais de uma hora, muito mais. E Agnes, agradecer o nosso querido Peu. Cara, obrigado pela presença e obrigado por trazer Eu tanto que conteúdo agradeço aqui em fera. estar cara. aqui. Rapaz, assim, o que a gente sempre tenta passar aqui para quem nos assiste são histórias comuns. Do cara que vai lá, tenta, não Histórias consegue, reais, do cara né? que vai lá, tenta, consegue, do cara que vai lá e tem dificuldade, porque não há esse conto de fadas. Eu digo isso porque nós também somos empreendedores, né, Ramon? Somos empresários e nós sabemos as agruras diárias que nós temos e tudo. Graças a Deus, Deus nos dá a força necessária, a sabedoria necessária. Nos colocou também pessoas que fazem parte da nossa equipe, que nos ajudam bastante a partilhar essa experiência, essa luta. Porque não há vitória sem luta. Sem luta. A única Com certeza. vez que a vitória bateu na porta da minha casa sem luta foi, bateram lá quando eu fui olhar e disse, mano, minha Vitória, sou representante, só queria vender um livro. Foi a única vez que a Vitória bateu na minha porta sem a luta. Depois Então, disso, assim, sempre tem lutas em nossas vidas. Então, Não assim, é é muito fácil. bom que venham essas pessoas aqui, empresários de vários segmentos, e aqui possam aqui deixar um pouco, sabe, da sua história de lutas, de vitórias, de aprendizado, de recomeço, experiência. de experiência. Tudo isso é muito significante e ajuda quem está aí, o cara que já tem uma empresa e quer melhorar o seu negócio, quer torná-lo ainda melhor, aquele que ainda está pensando, que tem um sonho de colocar uma empresa, mas às vezes pensa nas dificuldades, em quais possíveis soluções, quais seriam as estratégias, qual o melhor negócio, e se encaixa perfeitamente, como o Peu hoje disse aqui, que O seu ele perfil de relacionamento. navegou por vários negócios, exatamente. mas o perfil de empreendedor dele era algo que se agregasse com as pessoas que ele se relacionava. Então, quando ele conseguiu identificar isso, hoje, talvez ele não precise se esforçar para vender algo que ele venderia a ele mesmo. Sim. Porque ao escolher essa roupa para mim, eu vou estar indo lá, não, gostei dessa e tudo. E quando o nosso cliente, ele tem o mesmo perfil que a gente, você escolhendo para você, está escolhendo para ele também. Então, muitas vezes facilita. Não que você trabalhar com um segmento que destoe, que seja totalmente diferente das pessoas com quem você se relaciona, não dê certo. Dá certo sim, mas você vai ter que criar essa habilidade para buscar aquilo que o seu cliente quer, não aquilo que você deseja.
Não é isso? Então, Perfeito, obrigado aí perfeito. por O pensamento é exatamente esse. pela experiência que você nos trouxe aqui. Tenho certeza que agregou demais a todos que estão nos assistindo e a nós também, né, Ramon? Porque a gente sai daqui com um aprendizado tão quanto aqueles que estão nos assistindo. A gente tem muita coisa que a gente aplica hoje no nosso empreendimento que a gente traz das histórias que a gente ouve aqui. Que por mais simples que seja a história de um empreendedor que vem aqui, ela pode esboçar uma solução gigantesca. Porque é aquela questão que nós falamos aqui. Muita gente fala sobre os pontos, as formas de não quebrar, de não falir, de não ter essa dificuldade, isso, aquilo, outro, mas só sabe verdadeiramente o que é o desequilíbrio quando você sai do equilíbrio. Então, ter contato com isso é de extrema importância para o empreendedor. Também, lógico que ele não vai torcer para ter alguma dificuldade, né? Mas é de extrema importância para o empreendedor. É isso, amor. Tem uma coisinha que a gente não faz de jeito nenhum, Peu, que a gente tem que pedir para quem tá nos assistindo para seguir o canal, compartilhar. Você viu aqui? Ei, parceiros, canais parceiros. Uma hora que a gente tá aqui, a gente não pediu para seguir, compartilhar zero, meu irmão. E o Jean, que nos ajuda aqui, ele fica sempre, Ramon, tem que pedir para compartilhar. Então, se você chegou até aqui, segue o CPL Cast, compartilha, vai lá, curte lá todos os vídeos da gente para que você possa receber os próximos e ouvir e ver histórias assim, como a do Peu, outras pessoas que a gente tá sempre aqui trazendo, beleza? Lembrando que esses nossos episódios estão disponíveis no YouTube, no Spotify. Por enquanto são nesses dois, né? Mas tem milhares de plataformas que estão desejando que a gente vá para lá também. Excelente. Peu, obrigado, cara. Tamo junto. Queria dar a última palavra, né? E assim, falar para as pessoas que realmente pensam em empreender, que o segredo é nunca desistir. Por mais dificuldade vai ter em todos os setores. Só um segundo. Volta aí e fala olhando para essa câmera aqui, para você dar esse recado para quem está lá nos assistindo. Tá vendo meu TDAH já aí esqueceu. Já é. Vai para cá, fala aí para aí. Mas que as pessoas não desistam, que o caminho não é fácil para mim. A gente às vezes olha o cara do lá, rapaz, tudo é fácil. Não é. É difícil para todo mundo. Cabe a você se organizar, estudar, se aprimorar para passar por essas dificuldades e mais na frente se sobressair. Hoje eu estava falando do Agnes, eu abri o Instagram e um amigo meu tinha escrito uma frase e reflete muito no que eu passei e no que, assim, se você me perguntar hoje uma qualidade minha, eu falo que eu sou positivo. Independente da situação, eu sempre vou pensar positivo. Não, tem hora que a gente fraqueja, mas passei momentos difíceis nessa minha jornada, mas acordava, levantava e vai dar certo. Essa é uma qualidade que eu tenho também, meu compadre. E diz assim, a vida é uma guerra, não existe meio termo. Ou você ganha ou você perde. E não tem problema em perder. O problema é como você reage. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. A forma como você reage de frente para um problema, é isso que realmente importa. Porque o problema vai ter. Não tem como. Não tem como no não mundo ter. de hoje, se você baixar a cabeça e se deixar levar para o que eu eu passei, eu acredito que se muita gente passar, tinha entrado em depressão, tinha desistido, tinha de estudar para concurso. Fazer qualquer outra coisa, né? Ou se submeter a um emprego para ganhar mixaria. Enfim, eu sempre penso. Também não é demérito. Não é demérito nenhum. Vai do perfil de cada escolha, um. Né? Exato. De escolha. Porque também não adianta. É algo que veste como uma luva. Muitas vezes você não tem o perfil de empreendedor. Sim. E você é um funcionário excelente. Que todo e qualquer empreendedor gostaria de ter ao lado. E que talvez a falta dele vai e hoje trazer eficiência para o empreendimento. Eu procuro me cercar de pessoas assim, porque eu vi minhas dificuldades, eu trazia tudo, eu guardava tudo para mim, eu era compras, eu era financeiro, eu era administrativo, centralizava. Eu tinha sócio que não estava no negócio, mas assim, na hora do problema, não, eu que estou aqui, o problema é meu, e tomava para mim, e assim, só no caso extremo que eu passava, mas aí já afeta todos os sentidos. O casamento, ó, chega em casa, calado, o que é que tem? O que é que está acontecendo? Acaba refletindo em tudo. E hoje eu faço de uma forma totalmente diferente. Eu tenho uma pessoa que cuida do financeiro, eu tenho uma pessoa que me ajuda com as compras. Eu tenho uma pessoa, né? Exatamente. Então, quando você descentraliza... Eu costumo dizer que eu sou o patrão, o chefe bonzinho, né?
E aí quando tem essas situações assim, mais de chegar junto, aí eu peço para outra pessoa. Vai lá, Pro né? sócio, o outro sócio. Vai E lá. aí, dentro da empresa eu tenho uma pessoa que antes de chegar ao extremo, eu peço para ele conversar. Vai lá, né? Pra tentar Vai resolver. lá, dar uma conversada, Mas se é tá muito bom acontecendo mesmo, isso. E aí, se não tiver uma resolução, né, aí eu entro em cena, eu peço para que um sócio entre. Perfeito, meu irmão. Obrigado mesmo pelo... Massa. Meu irmão. Seria bom que nós tivéssemos mais tempo Mais aqui pra gente tempo. passar horas e exatamente. horas Com certeza. conversando, mas Semana que vem eu posso voltar? com certeza. tenho- ainda tenho- Eu tenho um monte ainda de história. Amanhã Porque eu vinha pensando aí no caminho, um monte de coisa não deu pra Diga aí. botar. O seu TDAH vai fazer lembrar, 90% eu não falei ainda não, né? Pior que ele Não. vinha lembrado de tudo, certo? Porque, ele, como ele disse, ele toma um remédio para TDAH e consegue lembrar de tudo. Só que agora... tem Tá passando 20 efeito, a 30 pô. minutos que Então faz eu a acordo- passa efeito. Eu depois que entrei no ramo saudável, aí minha vida é outra. Eu perdi 12 quilos, eu acordo todos Tá. os dias 5 horas da manhã, vou treinar. Regulou tudo. Aí eu tomo o meu remédio Rapaz, 5 horas esquecemos essa de hora falar já. uma coisa aqui. Abri um parênteses que a gente falar aqui em 2 minutos. Fala do pagode Toma aí, pô. É verdade. E eu tava dizendo antes que eu sou um cara curioso, entendeu? E eu tô sempre procurando mais. E dentro dos meus negócios eu tenho um evento que a gente faz há 12 anos em Maceió. É um case de sucesso, nosso pagode lá, já tem 12 Massa. anos. Poxa. Uma vez por mês, lá na casa de Show Maikai, que é nossos parceiros. Um beijo aí pra Lelinha, pessoal do Maikai. Inclusive, nesse sábado vai ter um pagode, Boa. então todos convidados aí pra... Ai, sim. Agora aí. E eu já puxei para esse merchan, porque os nossos Agora ingressos já é- estão garantidos, Ah, né, mas é garoto? claro. E aí é um evento show, assim, pra mais ou menos tá. 500 pessoas. Há 12 anos, cheio, Sucesso esgotando, pleno. sucesso. Isso tudo começou, né, compadre, com a resenha de vocês, Com dos amigos, não brincadeira, foi? com relacionamento, Já vem com sem brincadeira de atenção, amigo. né? E aí o dono do Maikai, hoje falecido, nosso eterno Guilherme, viu o potencial que a gente tinha na época de juntar aquelas pessoas Vou... e disse, Mais rapaz, uma vez, fazer um relacionamento, evento. né? Exatamente, vamos fazer um evento, e a gente fez um evento, fez outro, e aí foi se tornando, aí passou a ser, a gente fazia eventos maiores, assim, de 3 meses, 6 meses, enfim. Mas aí esse evento a gente passou a fazer todos os meses, Todos os meses você faz lá toda Todos os sexta, meses. sexta, sábado. é o sábado. Sempre um sábado do Sempre mês um é sábado o do pagode mês de tem um vocês, pagode né? do A gente tem que ir Toma lá lá. conhecer, né? Com certeza. os Sábado ingressos, agora, os né? ingressos Depois de estão encaminhados. amanhã. Deixa eu ver se eu ainda posso me mexer aqui. Tô meio travado, acho que vou ficar devendo. Bem demais, isso aí, meu irmão. Obrigado, Tamo obrigado, juntos. obrigado. Obrigado a você que nos assiste. Obrigado por ter vindo aqui, cara. Vai voltar, viu? Vai E ter a o próxima negócio aí. do curioso que eu falei, eu me perdi na hora que eu ia falar e puxei o pagode. Mas eu ia falar que a gente tinha programado falar da viagem à China. Assim, Sim, o tem curioso é isso, história aí entendeu? Que eu- demais. Ah, cara, que eu tô sempre correndo, buscando, querendo aprender, abrir a cabeça. E acho que isso é essencial para Foi uma a China, pessoa. foi agora também ali, você foi fazer Foi para a África, né? fazer Já o... não comprar basta leões para já vender não aqui, basta né? os leões que eu mato todos os dias, foi para a África. Eu vi o vídeo dele lá. Tava aqui quando eu olhei ele com um leão bem pertinho. Eu, "Oxi, tá fazendo o que aí? Ele me filho?" ligou, e aí, eu já pai, carnaval, tô indo pra África. Deixa eu fazer o que na África? Achou que até que era mentira. Tô indo ver aqui um leão lá. Vai fazer. Aí você trouxe algum de lá pra cá? Exportar leões, Trouxe né? não, os daqui são mais bravos. Os daqui são mais bravos do que os